Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. E hoje a conversa é com Carlos Mink, ex-ministro do Meio Ambiente e deputado estadual pelo PSB do Rio de Janeiro. Nascido em 1951 no Rio de Janeiro, Carlos Mink estudou no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nos anos 1960, foi vice-presidente da Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, tendo participado da resistência contra a ditadura militar. Preso, exilado, voltou ao Brasil em 1979 com a anistia. Geógrafo, tem mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Técnica de Lisboa e doutorado em Economia do Desenvolvimento pela Universidade de Paris, Sorbonne. Foi um dos fundadores do Partido Verde. Elegeu-se deputado estadual pela primeira vez em 1986, em coligação com o PT, partido ao qual se filiou mais tarde. Foi também secretário de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro por 2 vezes e ministro do Meio Ambiente do governo Lula. Em 2018, ingressou no PSB, tornando-se líder da bancada do partido na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em seu 9º mandato de deputado estadual, Carlos Mink é recordista de aprovação de leis no Estado. Defensor do socialismo libertário, luta por mais qualidade de vida, pela preservação ambiental, pelos direitos de cidadania e pelas minorias. Para fazer este programa estão conosco Yara Bento, assessora parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo, especializada em gestão ambiental. E também a jornalista Lu Sodré, repórter do site e da rádio Brasil de Fato. Agradeço muito a presença das duas, como agradeço muito a presença do ex-ministro Carlos Mink, que é rubro-negro, pelo menos por isso tem motivo para estar feliz. É o único atualmente. O único atualmente. E deixa eu lhe falar uma coisa, Mink. Você sabe perfeitamente que uma entrevista, ela precisa começar com uma primeira boa pergunta. Isso, em regra, dá o tom da entrevista. E é famoso o caso na imprensa brasileira de uma entrevista feita pelo repórter Carlos Maranhão ao Fábio Feldman, quando ainda não era moda no Brasil termos políticos defensores da ecologia. E a primeira pergunta que o Maranhão fez ao Feldman, eu vou fazer para você. O mundo vai acabar? Olha, provavelmente vai acabar, mas não por causa das nossas lambanças ou exclusivamente por elas. É provável até que o mundo não acabe, é provável que acabe a espécie humana, né, que é apenas uma das várias espécies aqui, num dos vários mundos. Agora, que tem gente fortemente empenhada em acelerar isso, como o presidente Trump e o seu discípulo Bolsonaro, não há a menor dúvida a respeito. Você diria que isto é por ganância ou por ignorância? Eu acho que é uma combinação das duas. No fundo, é uma egotrip muito poderosa, onde não há limites, onde você atropela todas as regras existentes. O Trump hoje é uma ameaça à paz, ao livre comércio, aos imigrantes, ao clima do planeta. E o Bolsonaro, em muito pouco tempo, está se mostrando um discípulo muito aplicado. O que ele já conseguiu fazer na Amazônia, em matéria de destruição de biodiversidade, populações e emissão de carbono, eu acho que ele está, em alguns pontos, deixando para trás o seu mestre. É mesmo. Lu. Mink, as queimadas da Amazônia, né, foram chamar a atenção internacional agora nos últimos tempos, com uma grande comoção também.
A gente teve embates entre o Macron e o Bolsonaro, declarações polêmicas. E o Bolsonaro tem uma tônica de sempre negar a ajuda internacional e classificar essas declarações dos presidentes dos outros países como se eles tivessem interesse em interesses escusos, né, sobre a Amazônia, para os bens da Amazônia, e em defesa de uma suposta soberania, ele critica e se posiciona contra. Ao passo que esse mesmo presidente também está querendo implementar o sistema de monitoramento privado do desmatamento da Amazônia, o Planet, que já foi usado no Pará e no Mato Grosso. Que soberania é essa que o Bolsonaro defende? É um falso discurso nacionalista? Como você enxerga essas declarações? Nosso período, fui ministro do Lula, do segundo governo, de abril de 2008 a abril de 2010. Nesse período, a gente reduziu a metade do desmatamento da Amazônia. E, nesse período, o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das suas emissões de carbono. Quem nos ajudava e nos orientava, não só no combate ao desmatamento e à queimada, mas nos pactos que a gente fez, a moratória da soja, o pacto da madeira legal, até o zoneamento econômico e ecológico, que não basta dizer o que não fazer. Você tem que orientar para atividades sustentáveis que geram emprego sem dizimar. Nós criamos o Fundo Amazônia. Quando o ministro da Noruega veio assinar o contrato, antes teve o decreto que o presidente Lula e eu assinamos. Quando teve o contrato, ele fez uma declaração. A Noruega é um pequeno país perto da Groenlândia. Quando a Groenlândia se derreter, vai ser um dos primeiros países que vai submergir. E ele falou, isso para nós não é um ato de bondade, é um seguro de vida. No Fundo Amazônia, quem determinava quais eram os projetos era o COFA, Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Não tinha nenhum representante dos doadores. Eram SBPC, os cientistas, os seringueiros, empresários, governadores do Amazonas, ministérios, 0 representantes. Eles apenas monitoravam os resultados, como nós monitoramos. Em 10 anos, foram 190 projetos, 80 mil empregos sustentáveis, nenhuma única denúncia de desvio ou de mal feito. Então, essa história, como é que é possível? O Bolsonaro ameaça os índios, ameaça a terra dos índios, destrói a floresta, que é o verde da nossa bandeira, quer abrir a terra dos índios para os americanos virem tirar o ouro. Eu quero saber que nacionalismo da nossa bandeira. Que nacionalismo é esse que destrói o verde da nossa bandeira? Então é uma hipocrisia que não se sustenta. E você falou bem, o INPE, internacionalmente reconhecido, né? E agora, como disse que aumentou o desmatamento, ele desqualifica o INPE, como o ministro Osmar Terra desqualificou a Fiocruz, porque a sua pesquisa não deu o que ele imaginava, que era uma epidemia de crack. Não deu isso, pesquisando 300 mil pessoas. Então a Fiocruz não é séria, o INPE não é sério. Só que, felizmente, o INPE vai continuar, não pertence ao Bolsonaro, a Fiocruz vai continuar, a Amazônia vai continuar, pertence ao povo brasileiro. O Bolsonaro um dia vai passar, e essas instituições e o país vão continuar. Antes da Yara, não costumo fazer isso, mas, ok, fico feliz com esse seu otimismo. Mas te pergunto, diferentemente do que, por exemplo, se dá com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, que amanhã é possível que um novo governo retroceda, esta política não causará danos tais que seja impossível recuperar? Porque como é que você faz se botar fogo na Amazônia? Como é que você recupera a Amazônia? Se você mata a população indígena, como é que você recupera a população indígena? Isso é uma questão. Quer dizer, evidentemente, há 4 meses atrás, os ex-ministros do meio ambiente, Sim. Nós lançamos aqui em São Paulo, na USP, uma carta dizendo que isso ia acontecer. A gente não sabia que ia ser tão rápido e ainda mais desastroso do que nós prevíamos. Isso. Quer dizer, ele conseguiu superar as expectativas. Quem disse? Olha, tira o poder todo do IBAMA e do ICMBio, esvazia os órgãos, ata as mãos da fiscalização, desqualifica o INPE, destrói o Fundo Amazônia, que nós levamos anos para botar em pé, né? E estimula
não acredita em mudança climática. Não acha que ele, o ministro Salles, o sinistro Salles, não acreditam que desmatamento seja uma coisa ruim. Estimulam os fazendeiros e pecuaristas a adentrarem a floresta, que é tida como um obstáculo ao desenvolvimento. Ou seja, ligam a motosserra, acendem o pavio, né, do molotov que queima e depois apontam o dedo para os ambientalistas, que dedicam a vida a pesquisar e defender os povos indígenas da Amazônia. É cruel, perverso, é demente. Você tem razão, alguns desses danos serão de muito difícil ou muito lenta reversão. A natureza ela tem uma capacidade de autorregeneração, mas demora muito tempo. E a partir de um certo ponto é muito mais difícil. Eles conseguiram triplicar as áreas queimadas e as áreas desmatadas, né? E estão ameaçando seriamente a autonomia dos povos indígenas. Então você tem razão, há um risco. Agora, primeiro, não é tão fácil ele fazer tudo o que ele quer. Há contrapoderes. O Supremo tem barrado algumas das suas iniciativas mais inconstitucionais. Nós tivemos, os ex-ministros, tivemos há poucos dias atrás, com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, né? Eu, a Marina Silva, a Isabela, o Recupero, todos nós. Foram 8, não é 8. isso? Pedimos a moratória para os projetos que afetassem os povos da Amazônia, o bioma amazônico. Falamos longamente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Dissemos, olha, a gente não quer que vote contra, a gente não quer que nunca mais vote, a gente quer que antes de discutir, ouça os cientistas. Ouçam para conhecerem os impactos que cada uma dessas loucuras vai produzir, né, no clima, na água, que é vital para a agricultura, etc. Era isso que a gente queria, uma moratória. O presidente da Câmara aceitou. Jurou para nós, a gente tem que acompanhar para ver se assim mesmo será, porque tem todo dia pressões e contrapressões. Mas jurou lá que ia suspender o projeto do licenciamento, que desmonta o licenciamento, ia suspender até essas discussões. A SBPC estava conosco, assinou o documento, a OAB estava conosco, assinou. Então foi uma novidade, né, os ambientalistas ampliando para outros setores da sociedade. Ampliou, quer dizer, suspendeu a tramitação do licenciamento, da mineração em terra indígena e, se chegar do Senado para a Câmara, aquele projeto do Bolsonaro, filho, o 01, o Flávio, que simplesmente acaba com a reserva legal, que, para quem não é especialista, é um percentual da área que tem que ser protegido. É diferente para cada bioma. Isso implicaria em desmatar algo da ordem de 90 milhões de hectares. Seria o maior desmatamento do planeta, o que geraria uma emissão de carbono 3 vezes superior à emissão global de todos os países durante 3 anos. Ou seja, imagina se os senadores sabem o que é isso. Os da base do Bolsonaro acham que isso é uma invenção do marxismo cultural. É isso. É difícil. Por isso, ouvir os cientistas é sempre muito bom. Yara. Mink, você na sua fala, você falou desse papel que os Estados Unidos têm desempenhado aqui dentro desse processo de desmatamento, do governo brasileiro que tem se colocado à disposição do capital. Eu queria que você fizesse aqui para nós uma comparação com a carta do chefe Seattle, que já falava do processo do capitalismo que estava sendo exacerbado com a venda das nossas riquezas, da soberania nacional, para que a gente pudesse entender um pouco mais. Até porque esse processo todo que a gente tem vivido, a gente tem tido aí várias discussões, o G20 que se colocou, o Macron, naquele momento já colocava alguns apontamentos, depois tem esses desentendimentos, agora mais recentes, entre o governo brasileiro e o governo francês, para que a gente pudesse entender o que foi dito alguns séculos atrás, que está acontecendo neste momento, e qual que é o impacto que vai ter para a nossa sociedade. Porque, se nós formos ler a carta do chefe Seattle, ela é muito atual. Então, eu queria que você fizesse esse comparativo para nós. Você está coberta de razão. Muitas vezes as pessoas acham que essa linguagem dos índios é muito naif, muito ingênua, muito poética, e que não corresponde à sociedade como ela é, à economia como ela é. Estão enganados, porque
o dia que matarem as abelhas, né, o Einstein disse que a gente não sobreviveria 6 meses. Né? O dia que a nossa água estiver contaminada, que a agricultura não tiver água, quer dizer, não se come ouro, né? Não se come dinheiro, não se come tijolo. Então, eu acho que essas palavras, elas são reais e elas estão acontecendo aqui. Por exemplo, quando eu fui ministro, nos 2 anos, era ministro da Saúde o Sérgio, o Temporão, o Sérgio Aroca, porque o Temporão é da Fiocruz, o Temporão. E ele é um sanitarista da Fiocruz, respeitado. Sim. Nós conseguimos proibir 12 princípios agrotóxicos, que já estavam proibidos em outros países e para os quais a Embrapa tinha outros muito menos agressivos, alguns dos quais combate biológico às pragas. Né? Você usa uma vespinha para comer a lagarta da soja, quer dizer, não envenena ninguém, usa a própria natureza. O Bolsonaro, o Salles e a musa do veneno, a ministra da Agricultura, eles, em 8 meses, liberaram 278 agrotóxicos, dos quais 49 proibidos na Comunidade Europeia por serem carcinogênicos e mutagênicos, ou seja, produzem câncer e mutação genética. Vários países já estão boicotando os produtos porque eles têm substâncias que lá são proibidas. Os próprios nossos aqui, do agronegócio, estão doidos, falam, vem cá, a gente não quer isso. A gente ainda fica na conta de que o agronegócio, ele fala, não, isso daí está nos prejudicando, está nos fechando o mercado. A gente demorou anos para convencer de que a gente estava numa agenda amiga do clima e do planeta. E o Bolsonaro, que nós apoiamos, eles apoiaram o Bolsonaro, está sendo mais realista que o rei e está criando dificuldades que vai gerar perda de emprego no campo e dificuldades no agronegócio. Então, essa carta, você tem razão, ela é atual, né? E nós, no nosso tempo, como é que a gente conseguiu reduzir o desmatamento? A gente fazia toda semana operações com o Exército, o IBAMA, Polícia Federal. Na época, o ministro da Justiça era o Tarso Genro, botava lá a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, grandes operações. Antes disso, o presidente Lula assinou um decreto que nós preparamos, regulamentando a lei de crimes ambientais e permitindo o perdimento, que era a gente, com crime ambiental continuado, nós podíamos capturar a motosserra, o trator, o boi pirata, que a gente dizia, e doar isso para o Fome Zero. O meio ambiente virou o maior doador do Fome Zero. O Patrus Ananias, que era o ministro, encontrava a gente, ficava com um riso de orelha a orelha, porque a gente estava doando milhares de cabeças de gado. Mas não bastava a repressão. Aí a gente teve que partir para os pactos setoriais. A soja precisava do selo verde para exportar. A gente falou, tudo bem, a gente dá o selo verde, vocês param de comprar soja de áreas recentemente desmatadas. Madeira, mesma coisa. A gente falou, ninguém licencia madeira, a gente compra que vem aqui, que vem de terra indígena, Parque Nacional, terra dos seringueiros, castanheiros. Falei, não, então vamos aumentar o licenciamento de planos de manejo, que é uma forma de você ter a madeira sem invadir a floresta primária, e vocês só compram madeira que seja licenciada. Então, a gente conseguiu, em 2 anos, reduzir a metade o desmatamento. E agora você vê um estímulo à destruição e depois põe a culpa, aponta o dedo para os ambientalistas. É cruel, perverso e é o nariz do Pinóquio, ninguém acredita. Pois é, Mink, a gente sabe que nós estamos diante de um quadro patológico em Brasília. Eu concordo. Não é isso? A minha pergunta é, a patologia chega a que se permita a gente imaginar que estamos diante de um governo suicida? Eu vou querer que você responda isso após um rápido intervalo. A gente já volta, mas antes, você que acompanha a TVT e quer ajudar a manter esse canal e a Rádio Brasil Atual no ar, contribua com o nosso financiamento coletivo, com a nossa vaquinha virtual. Acesse catarse.me/TVT e faça uma assinatura. Até já.
Voltamos ao café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o ex-ministro do Meio Ambiente, deputado pelo PSB do Rio, Carlos Mink. Eu perguntei, no fim do nosso primeiro bloco, você diz, e nós sabemos, a agroindústria ajudou a eleger Jair Bolsonaro. A agroindústria, nesse momento, está apavorada com a política de Bolsonaro porque está se prejudicando. Trata-se de um suicida, o ex-capitão? Não digo que ele seja suicida. É um alucinado, sem sombra de dúvida. Ele tem uma visão autorreferida e típica da Idade Média. Quer dizer, eu vejo que, além da fogueira da Amazônia, o meu medo é que as próximas fogueiras sejam para queimar os livros, os ecologistas, as bruxas feministas, os LGBTs, né? Vão se preparando aí para... Olha, também, mas eu acho que ele tem uma lógica voltada para o nicho dele. Infelizmente tem, segundo a Folha de São Paulo, um grupo que está em torno de 15%, 18%, de pessoas que acham uma maravilha essas barbaridades que ele faz. Insultar a Michelle Macron, insultar a Bachelet, o pai da Bachelet, um general que foi torturado pelo Pinochet. Eu estava no Chile no dia do golpe, estava exilado lá. Eu vi um mapocho rubro de sangue, de estudantes e operários. Né? Você brincar com um general que nem era comunista ou socialista, era um democrata, que foi torturado, como a Bachelet também foi torturada, mostra que não é só ser direita, é um lixo humano, uma pessoa que despreza a humanidade. Então, é um caso, eu acho que sim, de patologia. Não é suicida, porque ele tenta se defender. Ele ameaça, recua, faz o jogo dele, diz que não ia fazer política, mas faz política para provar uma mensagem, faz política para botar um escudo dele no Ministério Público, que ele diz que é a rainha, que ele é o rei, e o procurador-geral vai ser a rainha que vai proteger o rei. Quando que o Ministério Público é para proteger o rei? É para proteger a sociedade. Então ele está atacando as instituições, várias das quais também apoiaram ele, como a Polícia Federal, o Ministério Público. Ele está mostrando que ele não as respeita e ele quer vassalagem. Então a gente está diante de um quadro que eu acho que a gente nunca viu na história recente brasileira. E mesmo se nós formos fazer um estudo da vida política do presidente, né, já vem apontando em diversos momentos a forma preconceituosa com que ele lida com os diversos segmentos, com as mulheres, com os negros, com a questão dos indígenas, dos quilombolas. Ele tem várias falas que é no sentido pejorativo. E nós chegamos no momento em que, no impeachment da presidenta Dilma, ele foi lá, fez aquela fala, né, trazendo o nome aí do Ustra, e nós ficamos perplexos a ver aquilo, mas, ao mesmo tempo, não foi tomada nenhuma atitude mais dura por parte do Congresso, que ali, naquele momento, estava, para que aquilo pudesse servir como exemplo. Tanto que hoje, se a gente andar aqui pelo centro de São Paulo, a gente consegue, inclusive, encontrar com algumas pessoas andando com camiseta, fazendo apologia ao Ustra, né? Então, acho que nós precisamos, enquanto sociedade brasileira, entender a nossa história e o que está acontecendo para o nosso futuro, para que a gente possa se colocar. Então, essas queimadas que têm acontecido lá na Amazônia, a questão dos indígenas que ele tem atacado, inclusive faz parte do seu plano de governo, aliás, plano de governo que ele não apresentou para a sociedade, mas tudo isso ele já vem de comum acordo com o grande capital, especificamente com os Estados Unidos, né? Mas aí, Mink, eu queria que você fizesse também uma comparação com o artigo 225 da Constituição Federal, né, que é o escopo do meio ambiente, com a política de meio ambiente, mas também que você falasse um pouco sobre o Sínodo da Amazônia, que vai acontecer agora no mês de outubro. É a preocupação da Igreja Católica com relação ao meio ambiente, com a questão dos povos originários. Você abriu muitos temas interessantes que se combinam, se cruzam, né? Esse sínodo, o Papa Francisco, ele tem tido uma posição muito avançada em relação a vários aspectos, né? Eu sou fã dele em várias coisas. Ele já fez
um documento importantíssimo sobre o clima e o meio ambiente. Ele defende os excluídos, os imigrantes. Ele é muito forte atacante da pedofilia e da impunidade dentro da própria igreja, mesmo em relação a dogmas, como a questão dos LGBTs. Ele está tendo uma posição menos fundamentalista em relação a isso, e por isso ele é acusado, né? Aquele doido do Olavo de Carvalho disse que ele é um comunista que foi eleito com apoio do capital internacional. Então, eles atacam o Papa e não querem. Já disseram que a BIM vai espionar os bispos, porque isso pode ser uma outra ameaça à soberania. Ou seja, qualquer um que se preocupe de forma humanista, holística, ambiental, sobre as nossas questões, ele vê que é uma interferência de forças estranhas que vão minar a soberania. Quer dizer, esse tipo de patriotismo, né, é o discurso dos hipócritas, dos incompetentes, que balançam a bandeira, do qual já vai sair o verde, vai sair o amarelo, sem contar as águas contaminadas por agrotóxicos, o azul também. Então, não se sabe qual bandeira esfarrapada que ele vai brandir para ocultar as mazelas que ele está gerando, né, as maldades que ele está produzindo em todas as áreas. Por exemplo, a cultura, né? Censurar a cultura, acabar com filmes que façam apologia LGBT ou que sejam independentes, minar as universidades, né? Há dias atrás a gente derrotou na Assembleia do Rio, Assembleia Legislativa, um projeto dos bolsonaristas que queria botar PM dentro da UERJ, da Universidade do Rio de Janeiro, sem ouvir o reitor. Nós derrotamos, porque obviamente era inconstitucional, tem autonomia universitária. Então, como está na Constituição Federal ou na Constituição Estadual? Derrotamos, mas é todo dia uma guerra. Você sabe que eu sou sobrinho de uma mulher que foi reitora da PUC aqui em São Paulo. Ela foi a primeira reitora de universidade católica. Olha, bacana. Na história. O Dom Paulo foi ao Papa pedir autorização para que ela assumisse a reitoria. Minha tia Nadir Kfouri. E ela dizia que na PUC só se entrava com vestibular. Que polícia não entrava lá, não. É isto, né? Agora, Mink, quando você você se referiu no bloco anterior ao período em que você foi ministro e do relacionamento que você tinha com o Exército Brasileiro, eu te pergunto, o que deu no Exército Brasileiro de estar assistindo a tudo isso calado do ponto de vista da defesa da soberania? Como já foi dito aqui. Veja, não te estranha eu isso? acho, veja, sabe como é que são as coisas dentro do Exército. Sim. Aquilo tem uma hierarquia, é uma coisa muito forte. As pessoas não falam assim. Sim. Não é que nem na faculdade, ou no futebol, ou nos artistas, aquilo lá é... Agora, o descontentamento está sendo muito grande. O descontentamento está sendo muito grande. Por quê? Porque há uma exposição... Por exemplo, o Bolsonaro chamou 10 generais para o seu governo. Já trocou 4. Uhum. Cada um que cai na desgraça com aqueles filhos doidos, né? O Carlos Bolsonaro, que vive no Twitter. Agora, não sei se vocês viram, o Carlos Bolsonaro insinuou a questão de droga com o general Heleno. Aquela história dos 39 quilos. Sim. Daqui a pouco vão... E você acha que o Exército fica contente com isso? Diz que não há solução a curto prazo no regime democrático no Brasil. Falou isso com todas as... Eu sei, eu postei hoje isso, comentando. E o outro filho vai visitar o pai com uma pistola. Com uma pistola no hospital. Eu acho que são demonstrações de um desprezo pela via republicana, sim, pela via democrática, assim como o ódio à tortura. Você falou das camisetas do Ustra. Eu fui daqueles que conheci esse assunto pelo pior ângulo. Sim, com 18 anos eu estava lá pendurado no pau de arara. Como toda a minha juventude, como todos os meus companheiros do movimento estudantil e da resistência. Eu vi horrores que todo mundo vê e descreve nos livros. Eu vi gente sendo torturada e a mulher grávida do lado, batendo na barriga da mulher para o outro confessar. E alguém que faz ode a um crime, que é a coisa mais covarde que existe. Uma pessoa que está indefesa, está presa, você destruí-la psicologicamente,
né? Para toda a vida. Como é que agora em alguém São Paulo, pode incensar e dar como exemplo para a juventude, para os eleitores, para o país, uma coisa que é um crime hediondo, é o contrário da vida, é a negação da civilização. Isso é de uma gravidade terrível. Lu? Mink, eu queria aproveitar para fazer um link agora que você falou sobre a atuação do Exército, né? Além da exoneração, da perseguição aos servidores que trabalham nos órgãos de fiscalização ambiental, IBAMA, né, FUNAI também, e eu queria saber um pouco sobre como você enxerga. No Exército tem as pessoas que são críticas, mas também muito favoráveis. O Salles está mandando militares e soldados daqui lá para o Pará, da região sudeste, para trabalhar no IBAMA, por exemplo. Como você enxerga essa militarização dos órgãos ambientais nesse momento? Isso é terrível. No ICMBio é o caso mais claro, né? Sim. Não sei se todos os nossos telespectadores sabem, quer dizer, o Instituto Chico Mendes de Defesa da Biodiversidade, ele cuida de todos os parques nacionais, reservas nacionais. Isso é 8,5% do território, né? Isso é maior que vários países. Na direção do ICMBio, você tinha biólogos, PhDs reconhecidos, né? Zoólogos, engenheiros florestais. Todos foram demitidos e trouxeram 4 coronéis PMs de São Paulo. O pessoal até brincava que virou o IPM-Bio. O IPM-Bio. Veja bem, eu não tenho nada contra a PM, ao contrário. Tinha um coronel da PM do Rio, que fez mestrado na UF, o coronel Padrone, que, quando eu fui para Brasília, ele foi comigo, né, e ajudou a organizar essas grandes operações com o Exército, né, e com a Aeronáutica, e com a Polícia Federal e o IBAMA, que levaram à redução à metade do desmatamento em 2 anos. Então, eu não tenho nenhum preconceito. Agora, você tirar 4 especialistas e pegar 4 oficiais de São Paulo que não conhecem a Amazônia, que não são biólogos, que não são engenheiros florestais, você ter, eu concordo contigo, uma visão militarizada. Eu dou só mais um exemplo para a gente mudar de tema adiante. Eu tenho um amigo meu, quer dizer, tive várias vezes com ele, gosto dele, não convivo, que é o Zé Martins, que é biólogo responsável pelo projeto Golfinho Rotador em Fernando de Noronha. Ele está lá há 25 anos à frente do projeto. Escreveu 9 livros. É uma das maiores autoridades, a maior do Brasil e uma das maiores do mundo. É convidado, Europa, Estados Unidos. Ele se manifestou contrário a você triplicar o número de transatlânticos em área de golfinho e aumentar projetos hoteleiros. O Salles tirou ele e botou para o sertão pernambucano, aonde não há, Fúrio, um único golfinho. Só que ele entrou na justiça e ganhou, porque isso é uma perseguição. O que eu quero dizer é que há limites. O Bolsonaro não pode tudo. Ele acha que pode mais do que ele realmente pode. E ele começa a tropeçar nas suas pernas. E eu acho que a gente tem que organizar, não só com os estudantes, nas ruas, com os artistas, contra a censura, mas mostrar para muitos que votaram nele para derrotar o PT ou por uma visão contra a corrupção e que estão arrependidos. Tem gente da esquerda que, quando a gente traz para a praceata da Amazônia artistas que vestiam amarelo na Dilma, falam que absurdo, dando mole. Eu falei, vem cá, vocês não querem que a gente tire essa base que se arrependeu? Tá bom, fizeram um monte de lambanças, mas viram a lambança que fizeram. Estão querendo vir para cá. Eu acho que é nossa obrigação trazer esse pessoal para a resistência. Não sei se você teve a oportunidade de ler, Mink, o artigo do editor executivo do Valor Econômico, Pedro Cafardo, sobre omissões. Não li. Ele faz uma resenha de uma biografia do Churchill, em que o Churchill mostra como a Europa democrática se omitiu para permitir o avanço da Alemanha nazista. Conheço a tese, claro, é verdadeira. Isto, né? Desde o serviço militar obrigatório, ninguém ligou. Então, ele, depois de expor esta situação, depois da Primeira Guerra, que redunda na Segunda, ele mostra que no Brasil, o que é a omissão hoje no Brasil? E um dos pontos em que ele pega é exatamente este. Quer dizer, permitir que esta política ambiental prospere
é uma forma de se omitir. Não Gravíssima. permitir é fazer isso que você está falando. Daí lhe pergunto, na tua experiência como ministro, como era o teu relacionamento com as ONGs? Elas são, de fato, organizações coalhadas e tomadas por comunistas? Veja, nesses 2 anos, quando você está no governo, você tem que se posicionar. Claro. O governo quer licenciar tudo. O Ministério Público diz que se licenciar qualquer coisa vai ser preso. Né? Os ambientalistas, muitos, são realmente contra qualquer projeto de médio para cima. Então você tem que conversar com todo mundo. Então eu recebia toda semana o ISA, eu recebia toda semana o SOS Mata Atlântica. Nós, inclusive, ampliamos, porque a Marina, que eu considero que foi uma boa ministra, ela era muito focada na Amazônia. A gente lançou também um plano contra o desmatamento no Cerrado, um plano de desmatamento na Caatinga, e regulamentamos o decreto, fizemos um decreto regulamentando a lei de defesa da Mata Atlântica, e lançamos aqui em São Paulo. Inclusive, chamamos o Fábio Feldman, que você mencionou, que quando ele foi deputado, ele avançou nesse sentido. Viemos com Lula aqui assinar isso. Então, a gente ampliou. Então, a questão não é só a Amazônia, é a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica. Nós recebíamos essas ONGs, o Amazon, que faz monitoramento, e várias outras. É claro que receber não significava nem querer cooptá-las, nem querer concordar com tudo que elas diziam. Mas são pessoas que, ao contrário do que pensa o Bolsonaro, elas dedicam a vida a esses ideais. Elas não estão atrás do ouro das terras indígenas. Elas não querem transformar o bioma em carvão para ampliar seus rebanhos de gado. Às vezes acertando, às vezes errando, querem defender e se dedicam a isso. Outra coisa, é uma mentira dizer que o Fundo Amazônia, o dinheiro foi para as ONGs. 65% dos recursos foram para IBAMA, ICMBio, INPE, governos estaduais. Para que era o dinheiro do Fundo Amazônia? Para apoiar o extrativismo sustentável, ecoturismo, pesquisa, monitoramento, reflorestamento, para isso. Aí o Salles chega e fala, não, peraí, eu vou mudar o Fundo Amazônia, vou mudar o COFA, tira todo mundo, que são as ONGs, vou botar só pessoas minhas. Mas os doadores disseram que tinha que ser uma coisa de toda a sociedade, não só do governo. Depois falou, não, e o dinheiro não vai mais para isso, o dinheiro vai para indenizar os proprietários, os fazendeiros que tinham terras em parques, para indenizá-los. Já existe uma lei, que é o SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que tem um recurso para isso. Esta doação foi para reduzir o desmatamento, só para isso. Então, eles têm um preconceito. Veja bem, o Bolsonaro queria sair do Acordo de Paris. Não conseguiu sair, mas não cumpre nenhum dos únicos pontos nenhum único ponto que nós assinamos lá. Ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Não conseguiu, mas botou um ministro que é contra o meio ambiente. Que é condenado, Que não gosta do meio ambiente. né? Aliás, É vou te contar, lembrar. tem uma ministra das mulheres que não gosta das feministas. Tem um ministro do meio ambiente que não gosta do meio ambiente. É a área da cultura que quer acabar com o cinema independente. Então, eu acho que isso é um antiministério. Ministro Mink, me perdoe ter que interromper, porque precisamos fazer um intervalo e acrescentar. Temos um ministro da Justiça que é contra fazer justiça, que fez o que fez, né? Investigou, julgou, sentenciou, condenou e hoje é carcereiro do ex-presidente Lula. Esse é o ministro da Justiça. Eu vou fazer um rápido intervalo, voltamos em seguida com o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas. Hoje recebendo o deputado estadual pelo PSB no Rio de Janeiro, o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. Yara. Mink, você, enquanto ministro do governo Lula, o governo Lula que abriu as portas do Planalto para a sociedade civil. Você participou de diversas conferências, de diversos planos de governo, para que a sociedade pudesse ir lá.
E com tudo isso que tem acontecido, com todos os elementos que você já colocou hoje, do papel das ONGs, do papel do governo, do papel do Estado, eu pergunto para você, nesse exato momento, com tudo que nós já vivemos, com tudo que tem sido colocado para o mundo, qual é o papel da sociedade civil para que a gente possa garantir que haja futuras gerações? Olha, é resistir de todas as formas diferentes, né? Eu sou muito ligado à universidade, eu sou professor da UFRJ, da Geografia, já orientei tese de mestrado, de doutorado, portanto sou da área acadêmica, e vejo que a universidade, mesmo asfixiada, ela está resistindo. Ela está resistindo de várias formas. Aliás, ela está sendo asfixiada por esse Weintraub, que é outro ministro da Educação que não gosta de educação, seguindo a nossa lista, parece... Que é capaz de escrever em português, aliás. Ele não gosta da universidade porque a universidade é independente, porque ela não se rende, não se vende, não se ajoelha para esse governo. Tudo que tem pensamento independente, um INPE, uma Fiocruz, uma universidade, o cinema brasileiro, que está, aliás, conquistando, né, com filmes maravilhosos, isso tudo ameaça o obscurantismo. Ameaça o obscurantismo. Então, eu acho que quando você resiste na universidade, na cultura, por exemplo, essa resistência que houve agora na Bienal contra essa sandice do Crivella, que queria censurar uma revista em quadrinho que tinha um beijo inocente, um selinho, dois heróis vestidos, dando um selinho, era pornográfico, confundindo propositalmente homossexualismo com pornografia, são coisas completamente diferentes, né? As relações homoafetivas foram reconhecidas em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal. Pornografia é uma outra coisa completamente diferente, né? Aliás, o Saramago já dizia, pornográfica é a fome. Isso. Grande Saramago. Grande Saramago. Eu ia fazer essa intervenção. Pornográfica é a fome, pornográfica é a miséria. Exatamente. Pornográfica é a falta de saúde. Mas que o ensandecido do bispo Crivella fizesse isso, no momento que a cidade está afogada em inundações, lixo na rua porque ele sucateou a Conlurb, ele não se toca. Se um menino leva um tiro numa comunidade, indo para a escola, isso não sensibiliza seus valores morais e religiosos. Mas dois super-heróis dando um selinho na capa de uma revista, ele mobilizou toda a guarda municipal que falta para proteger o Rio. Agora, a reação foi muito boa. Todos nós vimos os filmes, todos compraram, esgotaram os livros, né? Fizeram a manifestação, ganharam na justiça. Isso levanta, mostra o seguinte, olha, é possível a resistência, é viável a resistência. Apesar de a gente estar num momento ruim, é viável a resistência. A gente tem um governador do Rio que também é linha Bolsonaro. Sim. É completamente... o negócio dele é atirar em alguma coisa que se mova. Ele fez um decreto tirando o quinquênio dos professores, que estava garantido numa lei, por um decreto. Nós fizemos um projeto de decreto legislativo e dizemos, vem cá, uma lei você só modifica com outra lei. Você não pode fazer, numa canetada, tirar um direito dos professores que foi conquistado por uma lei discutida e sancionada no passado. Derrubamos. Ou seja, resistir é possível e é necessário. E faço aqui uma homenagem, só um minuto, Lu, ao youtuber Felipe Neto. Teve uma ótima atuação. Que foi brilhante. Muito bom. Eu acompanhava o Felipe, eu não acompanhava nada, eu via minhas netas vendo o Felipe Neto, achava engraçado, mas não dava muita pelota. Esse menino merece aplausos pela coragem, até porque nesse terreno minado das redes sociais e tal, teve a coragem de dar a cara a tapa e de fazer um gesto cidadão. Comprou, não sei lá 14 mil livros. 14 mil livros e tal. Distribuiu. Enfim, fez um fuzuê. Minka, essa questão da resistência, né, que você está falando, que ela existe nas universidades, e teve um último ato aqui no Dia da Amazônia, né, em defesa da Amazônia, que juntou um pouco essa luta em defesa da democracia e do orçamento da educação com a defesa da Amazônia e da biodiversidade. O que eu queria te perguntar é se você enxerga que, assim como a educação foi um grande marco de resistência, né, acho que foi o primeiro grande ato contra o governo Bolsonaro, foi pelo setor da educação,
Se essa pauta ambiental, o desmonte das políticas, tem o potencial Tem. de... Eu acho que, inclusive, concordo contigo e diria, tem um potencial muito grande. Porque no imaginário das pessoas, mesmo aquelas que não são ecologistas, que não sabem exatamente o que provoca as mudanças climáticas, não sabem o que são as cadeias alimentares, mas têm uma ideia de que a ecologia é boa, é importante. A água, a floresta, o alimento saudável. Milhões de pessoas acham isso. E quando essas pessoas começam a se mobilizar, ultrapassa muito a área da esquerda, a área sindical, né? a área progressista, muito. Quer dizer, é possível ser de direita e proteger e ser a favor de uma política de proteção ao meio ambiente. Eu não estou te dizendo que artistas que vestiram a camisa amarela estavam na Marcha da Amazônia. Eu até fui criticado, porque algumas delas estavam do nosso lado. Eu falei, vem cá, você acha que a gente vai fazer igual os bolsonaristas, expulsar esse pessoal? De forma nenhuma. Mas é uma disputa, né? A unidade agora é o que está em jogo nesse governo, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ampliar isso. Porque é o tal negócio. Ele tem, digamos, 20%. Se ele teve 50%, 30% que foram para o lado dele não eram homofóbicos, não queriam destruir a terra dos índios. Foram porque eram contra alguma coisa. Ele foi vendido uma ideia, foi articulada uma história de que as dificuldades todas que a própria Câmara aprontou, com Eduardo Cunha e várias outras, que tudo isso era... Agora, veja bem, no nosso tempo, a gente reduziu o desmatamento e a economia crescia, 3%, 4%. Né? O desemprego chegou a 4%, 5%. Agora, que estão acabando com a Amazônia, tem 12 milhões e 800 mil desempregados. Quer dizer, essa lógica que tentam dizer que quem defende a floresta prejudica o desenvolvimento é uma falácia. Claro. Acrescente-se aí também, você já tocou nisso, mas acho que é bom sublinhar, o próprio agronegócio pode fazer parte desta frente diante dos prejuízos. Em vários aspectos, sim. Né? O Blairo Maggi, que era governador no meu tempo, eu vivia brigando com ele, né? Mas também, às vezes, chegávamos a algum ponto em comum. Né? Ele está dizendo, olha, isso daí está destruindo o que a gente construiu por muito tempo. É uma impressão equivocada minha dizer que, curiosamente, para o que se procura estabelecer aí, por esses ogros que estão em Brasília hoje, no comando do país, que os governos de esquerda conversavam muito mais com a direita do que a direita hoje conversa com a esquerda? Eu diria com os setores produtivos, sim. Tá. Sim. Veja bem, esse eu não diria que é bem um governo de direita, porque é um governo, por um lado, de extrema direita, depois é um despotismo não esclarecido. Né? E se você for ver bem, eles são profundamente conservadores. Sim. Agora, eles não têm uma tradição política, cultural. Por exemplo, eles acham que a Merkel é de esquerda. A Merkel é adversária dos social-democratas e dos verdes na Alemanha. Ela é de centro-direita, ela é muito mais de direita. Bom, a própria social-democracia na Alemanha já não é exatamente o que a gente chama de esquerda aqui no Brasil. E ela é a direita, mas ela é uma direita civilizada. É uma direita que discute. É uma direita que não ofende, que tem sensibilidade, que preza a democracia. Então, uma pessoa como a Merkel, para eles, é comunista. O Macron, ele se elegeu derrotando a esquerda. Exatamente. Ele se elegeu derrotando a comunista. Quer dizer, então, eu nem diria que esse governo é um governo de direita ou centro-direita, como a Merkel ou como o Macron é. Ele é um alucinado extremista medieval. É um Torquemada das queimadas. Yara e Lu, difícil, embora a gente queira discutir meio ambiente com o ministro Mink, não aproveitar a verve dele e acaba virando um programa, ou fim do programa pelo menos, meramente político. Mas como explicar, Mink, que até o farol deste governo, o tal brilhante economista que o mundo da economia do Brasil não conhecia e não respeita, porque nunca o teve como interlocutor, Paulo Guedes, é capaz de fazer a grosseria que fez com a primeira-dama da França, com a mulher do Macron, para bajular o presidente? Eu acho que é isso, infelizmente eu acho que é isso.
ele é um governo de tal maneira autocentrado e paranoico, ele é alimentado, os filhos fazem isso o dia inteiro, que ele vê, até nos generais que estão em volta dele, inimigos potenciais. Então ele se nutre, o ódio, a desconfiança, a paranoia, acaba contaminando até, e todo mundo quer mostrar que é mais realista que o rei. Até o economista liberal tem que ser grosso para mostrar que está na linha do chefe. Mas para não dizer que a gente não concluiu o meio ambiente, eu quero falar duas coisas rapidinho aqui que a gente deve estar chegando ao final. Primeiro, sobre o presidente Lula. O presidente Lula veio do movimento sindical, não veio do movimento ambientalista. Não veio. É uma pessoa extremamente sensível. Quando a gente falava, o Brasil tem que ter uma política de clima, no primeiro momento ele dizia, não, mas isso aí, quem poluiu muito foram os ricos, eles que têm. Mas quando você mostrava que a gente tinha um plantio direto, que a gente tinha setores sustentáveis, que a nossa energia era da hidrelétrica, e que a gente tinha a ganhar com isso, o Lula mudou de posição e passou a apoiar que o Brasil tivesse o primeiro país em desenvolvimento a ter uma política de clima. Então a gente tem que reconhecer isso. Ele não veio do movimento sindical. Ele veio do movimento sindical, não veio do movimento ambiental, mas tinha abertura para isso. O Lula, por exemplo, em relação a esse tema que a gente falou, LGBT, da Bienal, o Lula, se bobear, ele fazia piadinha. Também LGBT, como qualquer operário faz. Sim. Mas ele foi o primeiro presidente que criou uma coordenação nacional LGBT, um fórum nacional para isso. E as pessoas se surpreendiam, porque não fazia parte da cultura. Claro. Mas ele se abriu para isso. A última coisa que eu queria dizer é o seguinte. Quando nós tivemos os 8 ex-ministros com o presidente da Câmara e do Senado, a gente falou o seguinte, o nosso Congresso tem que dizer o seguinte, se o Bolsonaro, o Salles, desprezam e desqualificam a ciência, o nosso Congresso tem que ouvir os cientistas e dizer, nós prezamos os nossos doutores, os cientistas que inventaram tantos remédios, vamos ser diferentes. Se o Bolsonaro despreza e quer não discutir com França, Alemanha, questões ambientais e outras, o parlamento brasileiro deve ter uma linha direta com o parlamento europeu e dizer, nós queremos discutir isso. Se o Bolsonaro acha isso e desqualifica, e xinga, nós, parlamento brasileiro, vamos estabelecer. O Rodrigo Maia, que está lá fazendo na linha econômica o pacote liberal, mas que não é bobo nem nada, ele percebeu que isso era uma forma também de mostrar, neste campo, um contraponto à grosseria, ao ódio e à brutalidade, e eu acho que ele vai um pouco por essa linha. Então a gente tem que encontrar caminhos, mesmo em pessoas que não são tradicionalmente do campo progressista, para afirmar a democracia é algo muito importante. Vide o que você referiu, a democracia é um empecilho para as transformações, dizia o 03, o vereador Bolsonaro. Então, eu acho que a gente tem que cada vez afirmar, a gente está discutindo civilização contra a barbárie. Isso se aplica na área ambiental. A política deles é uma política etnocida em relação aos índios e biocida em relação aos nossos biomas. Isso não é admissível, isso não prosperará. Quando acontece, como aconteceu, uma reunião entre 8 ex-ministros para tratar do tema, de alguma maneira, alguém do lado do governo procura um de vocês para dizer, peraí, não é bem assim, vamos conversar ou não? Não, este ministro, não. Não, de forma alguma. E veja, nós fomos de 7 governos diferentes. Sim, cada um com uma cabeça. Claro. Cada um de nós botou principalidade numa coisa, mas nenhum ousou destruir o IBAMA e o CMBio e o INPE. Que mostra a gravidade da situação. Nenhum ousou destruir as políticas boas dos seus antecessores. Aqui há uma insensibilidade, uma política de terra arrasada, que é o mote e o dia a dia. Parece que eles respiram isso. Destruição. Eu, antes de começar o programa, contava para a Yara e para a Lu a entrevista que fiz com o Maurício Rosenkov lá em Montevidéu e como o Maurício Rosenkov me explicou a gênese da frente ampla que foi possível fazer no Uruguai e que redundou no governo
de Pepe Mujica e na sucessão de Pepe Mujica. Ele dizia o seguinte: imagine um trem com 8 vagões. Em cada um desses vagões, ideias absolutamente diferentes entre si. Brigávamos muito, mas tínhamos um ponto em comum. Os 8 vagões queriam que o maquinista nos levasse a um porto seguro. E o maquinista nos levou. Acho que é muito isso, né? É muito. Ali tem a mesma coisa no Brasil. É isso. E a esquerda aqui ainda não caiu a ficha Isso. no meio dessa ameaça tão grave que a gente tem que fazer a mesma coisa que fizeram no Uruguai. Para mim, Pepe Mujica é um ídolo para mim, porque, além de tudo, ele levanta as bandeiras libertárias, né? Ele não tem uma posição hipócrita em relação aos usuários de maconha, ele não tem uma posição hipócrita em relação ao aborto. Quer dizer, ele é um líder social, mas também é um líder arejado, e eu acho que ele é um grande líder que pode também ser um farol nesse momento de um pouco ainda de desunião e de desconcerto das forças de esquerda. Eu brinquei com o Rosenkopf, dizendo que hoje em dia eu tinha 2 ídolos, o Pepe e o Papa. Gosto de ambos. É isto. Yara, muitíssimo obrigado. Lu, que muito agradeço. obrigado. Obrigado a Mink, você. brilhante. Muitíssimo obrigado Obrigado pela entrevista. vocês. Infelizmente, Adorei conversar com vocês. que bom, Obrigado. que coisa boa. Agradeço também a você, nosso telespectador, lembrando que tem entrevistas toda quinta-feira, às 10 da noite, aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1. No YouTube, ao vivo, a qualquer hora, em qualquer lugar do planeta. Para nos apoiar, acesse o endereço catarse.me/TVT. Até semana que vem e não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,